Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes nesse momento, que a maioria das pessoas que está me ouvindo está passando, né? Ou vai passar. A primeira coisa é pensar na direção da pergunta que eu trouxe que você se fez, sabe, João? Eu disse assim, eu nem consigo me pensar em ser estudante. A primeira coisa que é importante que fique, eu acho, clara e que é legal retomar, né, nesse período de limbo, nesse limbo entre prova e resultado, é o que existe de você para além da prova, né? O que existe, o que se constrói de você para além da prova. E isso vai tocar em várias questões. Isso vai tocar na relação familiar, isso vai tocar na relação com os amigos, isso vai tocar em desejos particulares, em pequenos prazeres, né? Pequenos hobbies, pequenas atividades, coisas que sejam satisfatórias, porque responder, em última análise, uma pergunta mais ou menos assim: agora que a prova passou, o que sobra de mim? Né? O que permanece? O que se mantém? E certamente se mantém muita coisa, muito mais do que num primeiro momento quem está me ouvindo, quem está ouvindo a gente aqui pode pensar, porque acaba entrando nessa montanha russa de afetos. Mas pensar sobre isso é interessante, né? É verdade. Eu faço um pouco desse exercício também e o que eu gosto, tipo, o que eu gosto de fazer é pensar em quem vem atrás de mim, sabe? Eu acho que que isso tem, tipo, tem total sentido. Por mais que pareça que estou fazendo uma coisa que não tem a ver comigo, mas tem a ver comigo, porque é tudo também uma questão de, tipo, continuidade, porque a gente tem muito poder sobre o que acontece na nossa vida, mas muitas coisas também é sobre coisas maiores, sabe? Tipo, às vezes é questão da sociedade mesmo, o período, a época que você está vivendo, que tinha essa condição tal, tal. Então, mas ainda assim é tudo uma questão de continuidade. Eu acho que, tipo, se só por eu não conseguir e eu desistir de tudo e não tentar nada, às vezes eu posso quebrar esse ciclo de continuidade, sabe? E eu vejo muito isso em relação aos meus familiares, porque eu também da família de pai. Se eu passar, eu vou ser o primeiro a conseguir passar numa universidade pública, mas eu não enxergo isso só como só uma conquista só minha, sabe? Porque se eles não tivessem tentado e persistido para eu ter um pouquinho mais de condição que eles, eu não ia conseguir nada. Então acho que é sempre isso, tipo, nada é tão absoluto assim, ainda mais essas coisas sabe, de informação, sabe? Isso aponta para o segundo item que eu quero destacar. Né? O primeiro é pensar nisso que está para além da prova, né? Aquilo que constitui você como você. O segundo aspecto que eu acho importante é que nós vivemos numa lógica que o tempo inteiro exige uma certa perfeição do sujeito. Tanto assim, e é raro a gente encontrar alguém que assuma as suas próprias responsabilidades, né? Que diga assim, não, eu fiz errado, eu não fui bem, poxa, bobeei aqui, bobeei ali e tal. A gente tem uma tendência em terceirizar responsabilidades, né? A gente tem uma tendência em fazer movimentos assim. E aí, eu acho que é muito importante, né, para as gerações mais novas. Eu vejo isso com a minha filha, que tem 1 ano e 7 meses, né, que está começando a lidar com essas questões e tal, de ser parada, de ser proibida, de receber um não, né? É importante que a gente refaça a nossa relação com o erro e com o acerto. É importante que a gente refaça a nossa relação com a frustração. Às vezes, as coisas podem não sair conforme a gente planejou.
E isso significa, então, que desse ponto em diante pode surgir um outro plano, pode surgir um outro caminho, pode surgir uma outra rota, e o erro, ele é constitutivo daquilo que é humano, né? O ser humano, ele é uma sucessão de ações, de pensamentos, de intermitências. Aí, então, está o X da questão. Lidar de uma forma diferente com esses altos e baixos da existência. Até porque só existe algum senso de felicidade, né, na nossa vida porque as coisas mudam, porque as coisas são inconstantes. Se a gente pudesse ter tudo que a gente deseja o tempo inteiro, provavelmente isso geraria na gente um certo cansaço, um certo desconforto. Daí você fala como lidar com isso, né? Eu acho que esses dois movimentos, eles são muito importantes. Primeiro, pensar no que existe para além dessa ocupação de estudante, né? Ninguém é estudante. Estudante é uma função que se está, né? Mas existe algo para além. E depois desse primeiro movimento, esse segundo de tentar estabelecer uma relação diferente com esse erro, com essa possibilidade do erro.